Oitavo estudo bíblico sobre idolatria, santos e padroeiros. Não mantenha nenhum vínculo com as imagens. Prestem bem atenção. Confira na sua Bíblia. Seja qual for a versão. Êxodo capítulo 20 versículo 4. Êxodo capítulo 34 versículo 17. Levítico 26 capítulo 1. Deuteronômio capítulo 7 versículo 25. Deuteronômio capítulo 11 versículos de 1 a 6. Deuteronômio capítulo 16 versículo 22. Salmos 81, 9. Isaías capítulo 42 versículo 8. 1 João capítulo 5 versículo 21. Fala sobre as imagens e idolatria. A Bíblia é clara sobre o que fazer com as imagens. Vejam aí na sua Bíblia e tire sua conclusão. Em Êxodo capítulo 23, versículo 24. E capítulo 34 versículos de 1 a 3. E em Números capítulo 33 versículo 52. E Deuteronômio 7 versículo 5. Isaías capítulo 2 versículo 18. Isaías capítulo 30 versículo 22. Jeremias 43 versículo 13. Exemplos de destruição de imagens. Vejam em Êxodo capítulo 32. Versículo 20. Josué capítulo 6. Versículo 28. 2 Samuel capítulo 5 versículo 21. 1 Reis capítulo 15 versículo 13. 2 Reis capítulo 10 versículo 26. E capítulo 11 versículo 18. Capítulo 18 versículo 4. Mais capítulo 23 versículo 14. 2 Crônicas capítulo 14 versículo 3. E capítulo 33 versículo 15. Deuteronômio capítulo 9 versículo 21. Josué capítulo 2 versículo 2. 2 Reis capítulo 23 versículo 6. 2 Crônicas capítulo 15 versículo 16. 2 Crônicas capítulo 23 versículo 17. 2 Crônicas capítulo 31 versículo 1. 2 Crônicas capítulo 34 versículo 4. Isaías capítulo 27 versículo 9. Isaías capítulo 37 versículo 19. Ezequiel capítulo 6 versículo 6. Se tem imagens na sua casa, não pense duas vezes, jogue fora o mais rápido possível. Deus abomina todas elas, seja de quem for. Verdades bíblicas sobre as imagens. 1. São como espantalhos no pepinal, Jeremias capítulo 10 versículos 3 a 5. 2. Quem as venera, cultua a demônios. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 9 a 20. 3. Não tem poder. E não tem vida. Jeremias capítulo 10 versículo 5. Abacuque capítulo 2 versículos 18 e 19. 4. Ensinam a mentira e a confusão. Abacuque capítulo 2 versículos 18. Isaías capítulo 31 versículo 7. Isaías 41 versículo 29. 5. Tornam-se semelhantes a elas. Quem as venera? Salmo 115. 4 a 8. 6. Embrutece a pessoa. E traz maldições. Jeremias capítulo 10 versículo 14 e 15. Deuteronômio capítulo 27 versículo 15. 7. Não é permitido usá-las como fotografia. Deuteronômio capítulo 4 versículo 16. 8. A Bíblia manda jogá-las fora. Êxodo 20. Versículos de 1 a 5. Isaías capítulo 30 versículo 22. E capítulo 31 versículo 7. Resposta sobre o Papa. A história mostra que o papado foi criado com fins políticos. O primeiro Papa foi Leão I. Ano 440 a 461 d.C. E não Pedro. Não há este título na Bíblia. Efésios capítulo 4 versículo 11. Resposta: se Pedro foi o primeiro Papa. Usa-se Mateus capítulo 16 versículo 16 a 19. Para afirmar-se que Pedro foi o primeiro Papa. De fato, o termo usado aqui por Jesus para Pedro é pedra. Contudo, a palavra no grego é Petros. Jesus empregou-a com o sentido de pedrinha. Já para a palavra pedra, da frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Jesus usou o termo grego petras para designar rocha, grande pedra. Conclusão: a Bíblia responde que Pedro não passa de uma pequena parte da edificação. Ele mesmo escreve em 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 a 10. Que Jesus é a pedra de esquina, e que ele, o próprio Pedro, com a igreja, são as pedrinhas que compõem o edifício de Deus. Sobre o Papa ter a chave do céu. A Bíblia responde que Jesus, sim, e não o Papa, tem a chave do céu. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7 a 8. Está escrito: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Efésios capítulo 5 versículo 23. Esta autoridade pertence exclusivamente ao Filho de Deus. Ele tem a chave porque é o próprio dono do céu. Sobre Pedro ter sido Papa da Igreja primitiva. A Bíblia responde que o próprio Pedro se posiciona como um presbítero. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 a 4. Além do mais, quem esteve à frente do primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, foi Tiago, conhecido como Joelho de Camelo, e não Pedro. Resposta: sobre o Papa permitir que se ajoelhem diante dele. A Bíblia responde que o homem deve ajoelhar-se somente diante de Jesus. Filipenses capítulo 2 versículos 9 a 11. Como o Papa permite ajoelharem-se diante dele? Se Pedro e os anjos o proíbem. Atos capítulo 10 versículo 25 a 26. Apocalipse capítulo 18 versículo 1. E capítulo 19 versículo 10. Resposta: sobre o Papa ser o pontífice. A Bíblia responde que Pedro foi duramente repreendido por Jesus, quando lhe disse: para trás de mim, Satanás. Mateus capítulo 16 versículo 23. Talvez seja necessário dizer isso algumas vezes. A figura histórica do Papa. O apóstolo Paulo deu uma dura em Pedro, resistindo-lhe na cara, por causa de sua dissimulação com os judeus. Gálatas capítulo 2 versículo 11. Como poderia ocupar uma posição de pontífice em tais condições? Ora, se ele não pode, muito menos seus sucessores, segundo o catolicismo. E, como Pedro teria sido Papa se era casado, enquanto o Papa e os padres não podem casar-se? Segundo eles papas. Marcos 1. Versículo 29 a 30. Leia Mateus 23. Versículo 9. 1. Jesus é o sumo pastor. 1 Pedro 5 versículo 4. Ele nos conhece. João 10 versículo 14 a 27. 2. É o pontífice, chefe invisível da igreja. João 14 versículo 6. E Efésios 1 versículo 20 a 22. Jesus somente é o sumo pastor e o único pontífice. Resposta: sobre a vida sexual do Papa. A Bíblia responde que Pedro não poderia ter sido Papa porque ele era casado, enquanto o Papa e os padres não podem casar. Marcos 1 versículo 29 a 30. Leia Mateus 23 versículo 9. Conheça melhor a vida sexual de alguns papas. O período mais tenebroso do papado foi entre os anos 904 e 963. Esse período é conhecido como pornocracia, ou o domínio das meretrizes. Teodora e sua filha Marósia, que eram prostitutas, tinham tanta influência no Vaticano que colocavam na cadeira de São Pedro amantes e bastardos. O Papa João IX era filho ilegítimo de Marósia, amante do Papa Sérgio III. Ano 941. O Papa XII, ano 955, violava virgens e viúvas, e conviveu com a amante de seu pai. Esse Papa fez do Palácio Papal um bordel, e foi morto pelo marido da mulher que violara. Entre todos estes que já mencionamos, o mais devasso foi Alexandre VI, ano 1492 a 1503. Foram 11 anos de patifaria. Foi amante de sua própria filha, Lucrécia Borgia. Leia A Face Oculta do Catolicismo Romano. Página 41. Sobre a perseguição da Igreja Católica aos que defendia ser a Bíblia o único fundamento da fé.
Thomas à Kempis, respeitado pelos católicos e autor de A Imitação de Cristo, diz: deve-se buscar a verdade nas Escrituras Sagradas. Veja alguns casos de perseguição. João Rus, reitor da Universidade de Praga, foi queimado vivo por pregar contra o purgatório e as imagens. Savonarola foi enforcado por denunciar as imoralidades do Papa Alexandre VI, de 1492 a 1503. O padre Anchieta, beatificado por João Paulo II em 1980, tido como santo, promoveu o enforcamento do pastor Jean-Jacques Le Baleur e o João Boulez em 1567, no Rio de Janeiro, além de ser acusado de esmagar mamelucos e escravizar índios. A Bíblia responde: por que a Igreja teve este tipo de perseguição ao livre exame da Bíblia? Leia João 8, versículo 32. O conhecimento da verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sobre a Inquisição. A Inquisição foi o período em que a Igreja perseguiu os hereges. No seu livro das Sentenças da Inquisição, Liber Sententiarum Inquisitionis, o padre dominicano Bernardo Gai, Bernardus Guidones, 1261 a 1331, um dos mais completos teóricos da Inquisição, descreveu vários métodos de tortura usados pela Igreja Católica. Analise: a manjedoura, para deslocar as juntas do corpo; as botas espanholas, para esmagar as pernas e os pés; a Virgem de Ferro, um pequeno compartimento em forma humana, aparelhado com facas, que, ao ser fechado, dilacerava o corpo da vítima; a roda do despedaçamento funcionou na Inglaterra, Holanda e Alemanha, e destinava-se a triturar os corpos dos hereges. O esmaga-cabeça, máquina usada para esmagar lentamente a cabeça. Outros instrumentos: suspensão violenta do corpo, amarrado pelos pés, provocando deslocamento das juntas do corpo; chumbo derretido no ouvido e na boca; arrancar os olhos; açoites com crueldade; forçar os hereges a pular de abismos para cima de paus pontiagudos; e o arrancar unhas; ferro em brasa sobre várias partes do corpo; engolir excrementos e urina. Excrementos, para quem não sabe, é cocô. A Bíblia responde: será que a Igreja de Deus usaria tais artifícios? A Bíblia é contra esta prática. Veja a resposta em Mateus 5, versículo 7. Sobre a foto e as bênçãos do Papa. Muitos têm o retrato do Papa para benzer suas casas. Pense: o Papa não conhece você, não sabe seu nome, nem onde você mora. Não se pode se atribuir todos esses acontecimentos e as bênçãos dos papas, mas verificam que são inócuas. Seria bom evitá-las, porque a Bíblia responde: há certas bênçãos do sacerdote que se transformam em maldições. Malaquias 2 versículo 2. Mas as bênçãos dos papas são suspeitas. Analise. Primeiro caso. O Papa Pio IX, em 1870, abençoou Carlota de Bourbon quando voltou a Roma. Antes de sair do Vaticano, ela enlouqueceu sem causas aparentes. Segundo caso. O imperador Maximiliano, do México, foi abençoado pelo Papa, mas em Querétaro foi preso e fuzilado pelos revolucionários. E a imperatriz do Brasil quebrou a perna logo depois da bênção papal. Terceiro caso. O exército francês foi completamente derrotado em 1870, depois de uma bênção solene do Papa IX. Quarto caso. O príncipe Napoleão IV, ao viajar para a Zululândia, também foi abençoado pelo Papa. De lá só voltou seu cadáver. Quinto caso. O Papa Bento XV, em solene cerimônia, abençoou o Duque Francisco Fernando, da Áustria. E então começaram suas desgraças. Nunca houve na Europa soberano mais infeliz. Perdeu o trono. E foi um dos causadores da Grande Guerra. Sexto caso. O arcebispo do Peru morreu 43 dias depois da bênção do Papa. Deram-lhe um cálice. O cálice envenenado. Em Vierge Sanctus. Sétimo caso.
Os navios Santa Maria e América receberam as bênçãos do Papa em 24 de dezembro de 1971. Nesse dia ambos afundaram. A bordo do primeiro havia 11 freiras. Oitavo caso. No quarto centenário, o Brasil recebeu a bênção do Papa. Então vários bancos do Rio faliram. Houve desemprego e suicídios. Nono caso. Em 1905, volta o Papa a abençoar nossa terra. Então tivemos a praga dos gafanhotos. E a catástrofe do Aquidauã. E se você buscar por a Santa Inquisição, você verá muito mais informações catastróficas e aberrações contra o santo e puro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Domingos Araújo de Palmas, Tocantins. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva, ajude-nos com seu joinha. Jesus te ama.